com a palavra de Deus, que é o nosso alimento, né? A palavra de Deus é o alimento das nossas almas. Glória a Deus. Hoje nós estamos começando, né, o primeiro domingo do mês de julho. Nós estamos começando mais uma campanha do Bom Dia Espírito Santo, e o tema é o segredo para andar no sobrenatural. Glória a Deus. Pergunta para seu vizinho: você sabe o segredo para andar no sobrenatural? Glória a Jesus. Sobrenatural é aquilo que transcende o natural. Nós temos que compreender, como cristão, como os filhos de Deus, que a nossa vida ela não se resume apenas àquilo que é visível, aquilo que é palpável. A nossa vida ela excede esse mundo físico, a nossa vida excede o mundo natural. Existe uma dimensão, o mundo espiritual, o mundo sobrenatural de Deus. Deus ele não se limita a esse mundo físico, a esse mundo natural. Deus, ele é um Deus sobrenatural. Aleluia. E como filho de Deus, você tem que compreender essas coisas, que a sua vida não se resume ao que a vida terrena. Não, a sua vida é muito mais além disso. Existe um mundo espiritual. Existe algo sobrenatural da parte de Deus, que você precisa aprender a viver, precisa aprender a desfrutar também daquilo que é além do natural. Nós não podemos ficar presos a este mundo natural. A nossa realidade vai muito mais além daquilo que é natural. Nós somos filhos de um Deus que é sobrenatural, que é acima de todas as coisas, amém? E a Bíblia nos revela muito sobre essa dimensão divina, essa dimensão sobrenatural. E você tem que aprender sobre isso, porque é na dimensão sobrenatural, é na dimensão divina, que você vai poder desfrutar de curas, de milagres, de maravilhas extraordinárias. Nada disso é coisa natural. A cura que vem de Deus, a prosperidade que vem de Deus, os milagres que vêm de Deus, eles provêm do mundo sobrenatural. É algo que você não entende, é algo que supera esse mundo natural no qual nós vivemos, amém? E eu quero convidar você para estar aqui nos domingos pela manhã, para você estar aprendendo mais sobre isso, estar aprendendo mais sobre o mundo espiritual, porque tem muita gente, muitos cristãos até, que acham que a vida é só isso aqui mesmo e acabou. A vida é só isso aqui, é casa para a igreja para casa, é só esse mundo aqui natural que nós vivemos. Mas nós temos que compreender pela palavra de Deus que existe, vamos dizer assim, um universo paralelo, sobrenatural, do qual nós pertencemos e para onde um dia nós pretendemos ir habitar com o Pai. Porque Deus, ele não habita nas coisas naturais, não. Você desfruta da coisa natural aqui como ser humano, mas existe um mundo espiritual, existe um mundo sobrenatural, que Deus quer que você também desfrute, que você também viva esse mundo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos nessa manhã tentar entender um pouquinho, de acordo com a palavra de Deus, o que é isso, Como é que eu posso andar no sobrenatural, como é que eu posso desfrutar das riquezas de Deus, que existe além da nossa realidade natural aqui nessa terra. Glória a Jesus. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Os textos que eu vou ler aqui é na Nova Versão Internacional, NVI. É um pouquinho diferente da sua, mas o contexto é o mesmo, O significado vai ser sempre o mesmo. Aleluia. A natureza do sobrenatural. Deus é um Deus natural, amém? Amém não. Natural é eu, é você, é a natureza. Deus é um Deus o que? Sobrenatural. Deus é um Deus que está além daquilo que é natural, além das leis naturais.
O Deus não se limita, querido, ao mundo natural, às leis da física, da química. Não, Deus não se limita a isso. Não, pastor, porque isso aqui não dá para acontecer. Com Deus dá. Não, porque o diagnóstico da medicina diz que isso aqui não tem jeito. O diagnóstico da medicina está no mundo natural, naquilo que o médico estudou, naquilo que os cientistas estudaram e descobriram até então. Mas existe um universo sobrenatural, é onde Deus está e é onde Deus trabalha. Deus é um Deus sobrenatural. Então tudo aquilo que é limitante ao mundo natural, para Deus não tem significado nenhum, dificuldade alguma para Ele fazer. Porque Deus opera no sobrenatural, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus opera no sobrenatural. Glória a Jesus. Jeremias no capítulo 32, no verso 17, o profeta Jeremias, ele vai dizer o seguinte: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder, e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Glória a Deus. Pensa numa coisa aí que é difícil para você fazer. Pense em algo aí que você já tentou fazer e diz: pastor, não consigo, é impossível fazer isso aqui. Jeremias diz: olha, nada é difícil demais para Deus. Nada é difícil demais para Deus. Ele diz: o Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra. Imagina aí, um Deus que falou e a coisa que não existia veio a existir. Um Deus que disse haja e aquilo que não havia passou a existir. Existe algo impossível, algo difícil demais para Deus? Falar e de repente aparecer aquilo que não existe, isso é coisa natural? Não, isso é sobrenatural. Glória a Deus. Seria natural para mim e para você se a gente conseguisse falar e aparecer na nossa frente, né? A gente pedir algo aqui na hora e dizer: aconteça isso e aconteça. Não, isso faz parte do mundo espiritual, do sobrenatural de Deus. Um dia Deus olhou para o nada. Você consegue ver o nada? Deus viu. Deus olhou para o nada e Ele disse: olha, haja luz. E a luz apareceu. Você consegue compreender? Não, pastor, mas já existiu o universo. Deus criou o universo. E no universo Ele criou as galáxias e as estrelas e os planetas e tudo mais, tudo que existe hoje. Sobrenatural. Esse é o Deus a quem você serve, de quem você é filho. E é por isso que você precisa compreender as coisas espirituais, o mundo sobrenatural de Deus. Amém ou não amém? Não fique preso somente ao que é terreno, somente ao que é natural. Não. Há uma outra dimensão que você precisa conhecer. E você conhece ela através do seu relacionamento com Deus, através da palavra de Deus. E a primeira coisa que você tem que entender é que Deus não é um Deus natural. Deus é um Deus sobrenatural. Glória a Jesus. Pergunte a quem está do seu lado: está entendendo? O sobrenatural, ele está disponível para os filhos de Deus. O sobrenatural está disponível para os filhos de Deus. Não é algo que Deus ocultou só para Ele, não. Está disponível para você também, amém? João capítulo 14, verso 12, Jesus falando, ele diz o seguinte: eu lhes afirmo que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas,
porque eu estou indo para o Pai. O que é que Jesus fez, pastor? Jesus curou o enfermo, Jesus limpou o leproso, Jesus ressuscitou os mortos. Amém ou não amém? Coisas o quê? Sobrenaturais. Fala aí, sobrenaturais. E o que é que ele está dizendo em João capítulo 14, verso 12? Eu lhes afirmo que vocês farão essas coisas que eu tenho feito. Jesus está dizendo que você terá acesso ao mundo sobrenatural. Quem já orou aqui e você viu o milagre acontecer? É natural? Pastor, eu orei a Deus, só um exemplo, eu clamei o Senhor e estava com uma dor de cabeça, a dor de cabeça passou, sem tomar a dipirona. O natural é com a dipirona, né? Esse é o mundo natural. Mas quando você ora ao Senhor, quando você pede direção a Deus, Deus te mostra o caminho, Deus realiza o milagre, Deus abre a porta, são coisas sobrenaturais, você está acessando o mundo sobrenatural de Deus. E Ele te deu a liberdade para isso. Ele deixou estar disponível para vocês fazer o que eu faço, o que eu estou fazendo, e fará coisas maiores ainda. Deus é um Deus sobrenatural e Deus está deixando disponível para que seus filhos o sobrenatural. Porque Jesus falou que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que ele fez, que ele realizou. Glória a Jesus. Quantos testemunhos você tem ouvido por aí de pessoas que oraram e aqueles que eram dados como mortos voltaram à vida? Pessoas que estavam com enfermidades incuráveis e até hoje está vivo contando o testemunho. Acesso ao mundo sobrenatural. Você tem autoridade para isso, amém? O Senhor Jesus está te dando autoridade para isso. Outra coisa que você tem que ter em mente: o sobrenatural é o padrão de Deus. O sobrenatural é o padrão de Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 43. A palavra diz assim, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Glória a Deus. O sobrenatural é o padrão de Deus. Se você está num lugar onde coisas sobrenaturais não acontecem, tem alguma coisa errada. Se você está numa igreja onde é só natural, onde coisas sobrenaturais não acontecem, onde você não vê a manifestação de Deus, você não vê cura, você não vê sinais, você não vê prodígios, você não vê maravilhas, você não vê nada acontecendo, está fora do padrão de Deus. Está fora do padrão de Deus. Atos fala do início da igreja. A igreja, ela iniciou no padrão de Deus. Qual era o padrão de Jesus? Curas, sinais, prodígios, maravilhas. Aí Jesus foi e veio o quê? Veio a igreja, veio os apóstolos. E continuou no mesmo padrão. Todos eram cheios de temor e pelas mãos dos apóstolos, sinais, prodígios e maravilhas eram realizados. Deus, Ele age no sobrenatural. O sobrenatural é um padrão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pergunte a quem está do seu lado: você tem vivido o sobrenatural? Coisas inexplicáveis têm acontecido em sua vida. Milagres inexplicáveis você tem desfrutado. Isso é o padrão de Deus.
É o padrão do Senhor. Se não está acontecendo, tem alguma coisa que não está fluindo bem. Se o lugar que você está não está acontecendo, tem alguma coisa que está fora do padrão de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor, como é que eu posso andar no sobrenatural? Se você não tem vivido experiências com Deus, se você não tem vivido experiências com o Pai, pastor, não sei nem que ano que eu dei um testemunho, não sei nem que ano que eu contei algo que Deus fez na minha vida. Você está vivendo fora do padrão, não está andando no sobrenatural. É ou não é? Porque quem está andando no sobrenatural, no padrão de Deus, sempre tem um testemunho, tem uma graça para contar. É ou não é? Tem. Porque ela não se limita aqui ao mundo físico, ao mundo natural. Quem vive no mundo natural, só no natural, não tem um testemunho para contar. Porque ela estava doente, mas quem curou foi o remédio. Ela estava financeiramente quebrada, mas quem acudiu ela foi o agiota, foi o empréstimo no banco. Coisas naturais. É errado viver no natural? Não, você tem que desfrutar das coisas naturais, mas também você tem que entender que Deus te deu acesso ao mundo sobrenatural. Porque vai ter situação na minha vida e na sua vida que o mundo natural não vai dar jeito, que você não vai encontrar uma resposta, uma solução. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela viveu boa parte da vida dela buscando soluções naturais. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, ela gastou na mão dos médicos. Não estou menosprezando a medicina, não. Mas para você entender que vai chegar um momento em que a medicina não vai ajudar. Vai chegar um momento em que a justiça não vai ajudar. Vai chegar um momento em que as coisas naturais não vão dar jeito. Mas quando aquela mulher entendeu que existia o sobrenatural, pastor, como é que ela entendeu? Ela entendeu, porque antes dela sair de casa, ela disse com ela mesma, não foi? Vou tocar na roupa dele e vou ser curada. O que é isso? É sobrenatural. Ela entendeu o padrão do agir de Deus. Ela compreendeu, alguém falou de Jesus para ela, ela ouviu alguém falar de Jesus, e ela entendeu, não, Deus é um Deus sobrenatural. Estou quebrada, estou falida, não tenho mais dinheiro para nada, nem para comprar uma cibalena. Eu vou atrás desse Jesus, porque Ele é sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que tem tanta gente sofrendo ainda hoje no mundo? Porque ainda não entendeu que existe um mundo sobrenatural, no qual existe um Deus que para Ele nada é difícil demais. Nada é difícil. Em outras palavras, como diz Lucas, nada é impossível para o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Tá, pastor, já entendi que existe um mundo sobrenatural, existe uma dimensão espiritual da qual Deus, Jesus me deu acesso. Como é que eu faço para acessar? Uma coisa é você saber que tem direito, né? Outra coisa é você entender os caminhos para alcançar aquilo que você tem direito. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e ela vai te dar a orientação necessária para você viver aquilo que é direito seu, aquilo que Jesus já conquistou e já abriu as portas para que você possa entrar em nome de Jesus. Aleluia. São passos simples, são decisões simples que eu preciso tomar para eu começar a viver, começar a andar no sobrenatural. Glória a Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago, ele escreve o seguinte, ó: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Olha o recado de Tiago para aqueles que querem viver o sobrenatural: aproximar-se de Deus. A primeira atitude que eu tenho que tomar, a primeira decisão que eu tenho que tomar,
é buscar viver uma vida de intimidade profunda com Deus. Tiago está dizendo: olha, se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. Se você der um passo para Deus, Deus vai dar um passo para você. Isso mostra o que, pastor? Isso mostra que Deus, Ele está interessado em se aproximar de mim. Porque quando eu dou um passo para Deus, quando eu me aproximo de Deus, Tiago diz: olha, e Ele se aproximará de... Há um movimento da parte de Deus também em minha direção. Deus não está lá neutro, parado, só esperando você chegar, não. Quando você vai chegando, Ele vai se aproximando. Você já leu a parábola do filho pródigo? Em que o pai avista o filho de longe, aí o pai fica aqui: se ele quiser que venha, eu vou ficar aqui esperando ele. É assim? O que o pai faz? O pai se apressa, o pai corre ao encontro do filho. É um modelo de Deus. Quando você, filho, resolve se aproximar do pai, o pai resolve se aproximar de você. Quando você dá passos para Deus, Deus dá passos para você. Isso é o que? É Deus buscando um relacionamento próximo, um relacionamento profundo. Quem quer viver o sobrenatural precisa buscar um relacionamento profundo, um relacionamento próximo com Deus. Glória a Jesus. Nós precisamos disso. Nós não conseguiremos acessar o mundo sobrenatural de Deus se nós não tivermos um relacionamento com Ele, se nós não tivermos intimidade com Deus. Aleluia. E Deus te falar, coisa difícil hoje em dia é você ver alguém buscando intimidade com Deus. É você ver alguém gastando tempo com Deus. Fazendo o que aí, fulano? Nada não, só adorando. Você já viu alguém assim? Não, estou só aqui meditando. As pessoas andam ocupadas demais, é ou não é? As pessoas andam cheias de obrigações demais. A gente passa muito tempo, gasta muito tempo com outras situações, com outras coisas, e gasta assim, igual o salário do professor Raimundo com Deus. Pouco tempo com Deus. Se você pegar seu celular, eu desafio você. Procura nas configurações dele tempo de uso dos aplicativos. Ele vai te mostrar quanto tempo você gastou em cada aplicativo. A Bíblia não mostra, mas você sabe quanto tempo você gastou nela. A gente gasta muito tempo com coisas que não nos edifiquem, que não nos aproxima de Deus. É ou não? Eu estou mentindo? Não, não é só vocês não, eu também tropeço nisso aí. Às vezes a gente pega e joga para lá, você sai daqui. Porque você senta 5 minutos, quando você vê, passou 1 hora. Não, depois eu leio a Bíblia. Isso depois vai ficar para depois de amanhã. É verdade ou não é? A gente tropeça, a gente cai nesse negócio aí. Se eu quero viver o sobrenatural, eu necessito buscar intimidade profunda com Deus. A intimidade ela tem vários níveis, é ou não é?
Você tem intimidade com seu amigo, tem ou não tem? É uma intimidade que tem um nível. Você é casado, tem uma intimidade com a sua esposa. É um nível mais profundo. Você entendeu? Tem gente que tem intimidade de amigo com Deus. E só. Mas tem gente que entendeu que Deus é mais do que o esposo, mais do que a esposa. Que a intimidade com Ele tem que ser muito profunda. É quando nós nos aprofundamos, querido, na intimidade com Deus, que nós passamos a viver e a desfrutar do mundo sobrenatural. Você já ouviu alguém falando de intimidade com Deus, de experiências com Deus, e você ficou de boca aberta? Mas como é que isso é possível? Você para ouvir uma pregação de um homem de Deus, ele começa a contar as experiências que ele tem vivido com Deus, e você pergunta, mas como é que pode chegar a esse nível? Intimidade, busca. Como é que a sombra de alguém pode curar outra pessoa? Como é que a pessoa está passando na rua e tem um enfermo deitado na calçada, a pessoa passa, o enfermo levanta e vai junto porque foi curado? Isso é o quê? É intimidade. É intimidade. Como é que alguém diz assim, olha, em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda, e a pessoa levanta e sai andando? Isso é intimidade. A pessoa tem intimidade com Deus, ela consegue acessar coisas que estão no sobrenatural. Imagina aí o sobrenatural como uma prateleira bem alta, e imagina a intimidade com Deus como uma escada para você alcançar as mais altas prateleiras. Tem gente que não está subindo as escadas da intimidade com Deus, e não está conseguindo alcançar prateleiras superiores, prateleiras mais altas. Está vivendo só ali na parte de baixo. Não sei se você já observou um supermercado. As coisas para as crianças, as balinhas, os doces, os biscoitos, as guloseimas estão nas prateleiras mais baixas. Você sabia? Você já observou isso? Leva seu menino no mercado na hora. Aí diz, escolhe o que você quer. Ele vai ter acesso fácil. Porque o dono do mercado não vai colocar o pirulito lá em cima. Você já percebeu isso? Não, pastor, lá no mercado onde eu compro, o pirulito fica lá no alto para o menino não pegar. Não, é embaixo. Para chegar lá em cima, as coisas que você adulto precisa estão nas partes mais altas. Tem gente que na vida com Deus, ela ainda é criança, está acessando só aquilo que está ali abaixo. Ela não conseguiu ainda subir na escada da intimidade para ter acesso às coisas que estão lá em cima. Glória a Deus. Nós temos que buscar intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar intimidade com Deus, porque é a intimidade que vai nos levar a acessar o sobrenatural de Deus. Aleluia, Jesus. Eu posso ouvir um amém? Você precisa se aproximar de Deus na oração, na meditação da palavra. Se aproximar do Senhor na busca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fala para o teu irmão, digo, natural é visível, o sobrenatural é invisível. O natural eu vejo, eu toco, eu sinto,
Eu percebo. Agora o sobrenatural, ele é o quê? Invisível. Para acessar o sobrenatural, eu preciso do que está em Hebreus capítulo 11. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé. A fé é a chave de acesso ao sobrenatural. Você viu como o versículo termina? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não vê, mas você sabe que está lá, porque você tem fé. Você não enxerga o que está na prateleira superior, mas você sabe que está lá, porque a sua fé diz que lá tem algo para você. Fala, irmã. Depois da palavra? Pronto, tá vendo? Sobrenatural. Olha aqui para mim. A fé é a prova das coisas que não vemos. Eu assisti um filme esses dias. Deixa eu caçar o nome. Não lembro não. O enfermeiro da madrugada. Acho que era isso. Enfermeiro da noite. Alguém já assistiu? Você não assiste não, é? Pode assistir, não pode, bispo? Pode assistir. Você não vai assistir, é coisa... Deixa eu contar não vou contar não para você assistir, senão vai ficar sem graça. Dois investigadores investigando um crime. Conseguiram um monte de prova. Mas disseram o seguinte: a gente não pode fazer nada, porque nós não temos um corpo. Tinha papéis, tinha documentos, tinha depoimentos de pessoas, mas a vítima havia sido cremada, então não tinha como fazer uma autópsia e tudo mais, para provar o crime. O que é a fé, pastor? A fé é a prova daquilo que você não vê. O mundo natural, a polícia não incrimina, porque não tem provas. Às vezes prova suficiente para incriminar alguém, para condenar alguém, para dizer foi você que fez isso, porque está lá, a prova sua está lá. Mas olha aqui para mim, na dimensão sobrenatural nós não precisamos ver, nós precisamos apenas crer, porque é essa fé que vai provar para mim que existe. Ela vai dizer, existe lá, está lá, o que você precisa está lá, embora os meus olhos não vejam, porque a fé, ela é a chave que vai fazer você acessar aquilo que está no mundo sobrenatural. Você compreende? Diga amém. Para você ter acesso ao sobrenatural, você precisa ter intimidade com Deus, intimidade profunda com o Pai, e você tem que crer, tem que acreditar, tem que ter fé, porque é a fé que vai abrir a porta do sobrenatural de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou terminando já. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso aqui é uma das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Cita para mim um milagre dos discípulos, dos apóstolos, antes de Jesus subir aos céus.
Tem não? Uma cura? Um demônio expulso? Tem não? Não tem. Tentaram até expulsar um demônio, foi, bispo? Se envergonharam. Não tem. Pastor, por que não tem? Jesus falou: enquanto eu estiver com vocês, deixa que eu resolvo. Mais ou menos isso, não foi essas palavras não. O vocabulário foi outro. Enquanto eu estiver com vocês, o negócio é comigo. Agora o negócio é depois que Jesus vai aos céus. Porque depois que Jesus vai aos céus, Atos, você vai começar a ler vários e vários milagres realizados por aqueles mesmos apóstolos que antes não faziam milagres. Mas por que, pastor, que agora eles conseguem fazer e com Jesus estava ali do lado deles, eles não conseguiam fazer? Porque aí entra uma outra figura chamada Espírito Santo. Pega aí, ó. Mas receberão poder. Poder vem da onde? Do natural ou do sobrenatural? No natural você tem força. Alguns não têm, mas é natural. Mas poder vem da onde? E quando é que eu recebo poder? Quando eu recebo também o Espírito Santo. Ei, nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8. Lá em Atos capítulo 2. Eles vão ser cheios de quê? Do Espírito Santo e de poder. Acesso ao sobrenatural através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso capacitador. O Espírito Santo é que vai nos capacitar, sabe, para a gente viver o sobrenatural, para a gente realizar obras sobrenaturais. Aleluia. Aí você vai ver que logo depois que os discípulos, que os apóstolos que estavam ali reunidos, e aquela igreja que estava reunida, recebe o Espírito Santo, você vai ver começar a despertar os milagres através da vida deles. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer através da vida dos apóstolos, dos discípulos, e isso depois que eles recebem o Espírito, porque a promessa é: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tem como você desfrutar do sobrenatural sem estar cheio do Espírito Santo. Não tem como você realizar obras sobrenaturais sem você estar cheio do Espírito Santo. Porque o poder vem sobre você quando você recebe o Espírito Santo. Eu tenho que buscar intimidade com Deus. Eu tenho que crer naquilo que Deus promete. Mas eu tenho que me encher do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um agente capacitador. Ele que te capacita para você realizar obras sobrenaturais, para que obras sobrenaturais aconteçam em você e através de você. Você precisa receber e se encher do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Fala quem está do céu, diga: do Espírito Santo é quem nos capacita para realizar obras sobrenaturais. Quem está me compreendendo, diga amém. Quarta situação, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. A palavra diz assim, ó: pois Deus não nos deu espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia ou de timidez, mas de poder. Sabe o Espírito Santo que você recebeu sobre a sua vida? Ele não veio sozinho, ele trouxe poder de Deus para a sua vida. Ele te deu poder. A presença do Espírito Santo na sua vida te capacita com poder. Mas olha aqui para mim. Se você não agir com ousadia e com coragem, você não consegue botar esse poder para fora. Você compreendeu? Para que as coisas naturais comecem a se manifestar, você precisa perder o medo e a sua timidez e obedecer ao que Deus está falando. Tem gente cheia de poder, cheia de autoridade, mas está com isso estocado dentro de si e não consegue colocar para fora por causa do medo e da timidez. Pensa aí, Pedro e João chegando na frente da igreja, e lá na frente da igreja tem alguém prostrado, doente, aleijado, e se eles chegam lá com timidez e com medo, eles nem paravam pro mendigo, pro coxo. É ou não é? Mas quando você lê aquela história, você percebe ousadia. Você consegue ver que Pedro não teve medo de declarar uma palavra sobre aquele homem. Não teve. E olha aqui para mim, Pedro está vivendo numa época em que todos estavam de olho neles. Estavam observando seus passos, suas ações, porque qualquer motivozinho era motivo para perseguir. E Pedro está chegando numa igreja, a mesma igreja que na época se levantaram para crucificar Jesus, e agora está chegando um discípulo de Jesus, que testemunha que Jesus ressuscitou, e chega na porta dessa igreja, cheio de ousadia, e ele declara uma palavra para quem está prostrado, e o poder de Deus se manifesta, e quem está doente se levanta. Você vai ver que Pedro não tinha medo. Pedro deixou de lado a timidez. Quando ele cura o enfermo, quando ele entra na igreja e quando ele sobe talvez no altar para fazer o seu primeiro discurso. Você vê um discurso de alguém que tem autoridade. Nós precisamos perder, querido, o medo e a timidez. Nós temos que agir com ousadia e com coragem, para você ter acesso ao sobrenatural de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo de falar, não tenha medo de orar, não tenha medo de declarar uma palavra sobre a vida de alguém, não tenha medo de estender a sua mão sobre quem está enfermo, não tenha medo, tenha ousadia, seja corajoso. Deus te deu um espírito de poder, não foi de timidez. Aleluia. Você tem direito às coisas do mundo sobrenatural. E coisas do mundo sobrenatural só acontecem em mim e através de mim, quando eu venço o medo, quando eu me encho de coragem e de ousadia. Aleluia, glória a Deus. Para a gente finalizar, queridos, quer dizer, quase finalizando, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11. Eu vou ler rapidamente. Aleluia, Jesus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito.
visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro capacidade para interpretá-las. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Esse texto, querido, ele diz para mim e para você que aquilo que está no sobrenatural de Deus e que Deus quer realizar no mundo natural através da minha vida, Ele já nos capacitou para isso. Você tem intimidade com Deus, amém? Você crê, você tem fé, amém? Glória a Deus. Você está cheio e cheio do Espírito Santo. Ei, esse Espírito Santo é Ele quem te capacita para realizar os sinais, os prodígios, as maravilhas, para que o sobrenatural se manifeste na sua vida. Você percebeu como Deus está interessado que você viva o sobrenatural? Deus está interessado, porque o acesso Ele liberou através do Espírito Santo. Ele te capacitou, as ferramentas estão com você. As ferramentas estão aí dentro, a não ser que você não tenha o Espírito Santo, mas se você tem o Espírito Santo na tua vida, se você busca se encher do Espírito Santo, você tem as ferramentas necessárias para acessar aquilo que está no mundo sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu vou fechar com essa aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. É o último versículo, eu prometo. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Fala comigo, perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar na fé e na confiança. Perseverar. Nós não podemos deixar de confiar. Nós não podemos deixar de perseverar. Depois que nós fizermos a vontade de Deus, Ele está dizendo, vocês receberão o que Ele prometeu. Persevere. Pastor, não estou vendo ainda o sobrenatural acontecendo. Persevere. Eu não estou desfrutando ainda daquilo que está no sobrenatural de Deus. Persevere. Confia, continua confiando, continua perseverando, continua fazendo a vontade de Deus, porque depois que você fizer a vontade do Pai, a palavra está dizendo, vocês receberão o que Ele prometeu. Por mais difícil que você ache que seja, não é. Continua perseverando, continua confiando que coisas sobrenaturais irão acontecer na sua vida, irão acontecer através da sua vida. Glória a Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos.
Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Nós cremos, ó Deus, Tu és um Deus sobrenatural, Pai. Tu és um Deus que age no sobrenatural, Pai. Senhor, nós temos visto pela Tua palavra, Deus. O Senhor não quer que nós vivamos apenas por natural, Pai, porque o Senhor tem coisas sobrenaturais para liberar sobre nossas vidas, para fazer sobre nós e através de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, que a Tua graça nessa manhã alcance nossas vidas, ó Pai. Que o Teu favor nesta manhã venha sobre nossas vidas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nos capacita, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. A vivermos, ó Deus, o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos guie, meu Pai, para que possamos viver, Pai, o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, que a cada dia a Tua igreja, Senhor, possa buscar uma vida de intimidade profunda com o Senhor, Pai. Que a Sua igreja possa crer nas Tuas promessas, meu Pai. Oh, meu Deus eterno, em nome de Jesus de Nazaré, Tu és santo, Tu és poderoso, meu Pai. Nós louvamos a Ti, Pai. Deus, que nós nunca venhamos perder a confiança, nunca venhamos perder a fé, meu Pai. E que a cada dia sejamos cheios do Teu Espírito, sejamos revestidos do Teu Espírito, sejamos cheios do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Deus. Filho de Davi, adore a Ele nessa manhã, igreja. sei que estás neste lugar. Oh, aleluia. Na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Glória a Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. E na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Aleluia, Jesus. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aleluia. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. De Davi, sei que estás neste lugar.
o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti nessa manhã, Pai. Oh Deus, obrigado por Teu favor, por Tua misericórdia, Deus, pelo poder do Senhor que é liberado sobre nossas vidas, ó Pai, pela capacitação do Senhor que é liberada sobre nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que nós possamos, ó Deus, viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, ó Pai, que a Tua igreja, meu Pai, possa ter acesso ao sobrenatural do Senhor, meu Pai, que coisas grandiosas, extraordinárias, ó Pai, possam acontecer em nossas vidas, ó Pai, e através das nossas vidas, Pai eterno, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, diga amém. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus.